Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Espero que tenham gostado de todos os vídeos que foram colocados até agora e que estejam a tirar algum proveito dos mesmos. Pois é, porque hoje vou-vos trazer mais um novo indicador. Indicador esse que se chama RSI, introduzido em junho de 1978 por este senhor engenheiro mecânico que vocês já conhecem e que ao longo dos seus quase 86 anos de vida nos deixou um legado, vamos dizer assim. Já vos falei em indicadores que ele criou como o Parabolic SAR, Stop and Reverse, que nos ajuda a limitar as perdas ou a identificar quando o mercado poderá eventualmente mudar de direção. Também o ATR, Average True Range, que nos mostra quando o mercado está ansioso, nervoso ou até calmo. E um outro que ainda falarei. Bem, este RSI, que é aquele que vos trago, representa um rácio de oscilações, tanto positivas como negativas, portanto calculadas a partir de um determinado período. A fórmula deste indicador leva a que determine a força, o movimento, em alguns casos a direção e também o momento do mercado. Oscila entre 0 a 100, é muito importante referir, uma vez que o preço não tem limite e uma vez que, para aqueles que consideram que o 100 é o máximo, o mínimo é o 0 neste indicador e que isso representa algum sinal, é importante referir que o preço, como não tem limite, por vezes os sinais podem nos apanhar de surpresa. Quer isto dizer que vou então aqui frisar de que a análise técnica e as ferramentas da análise técnica não são ciências exatas. Visam a obtenção de resultados positivos ou de mais-valias com base em estratégias e modelos que utilizem uma matemática com uma esperança, vamos dizer assim, uma forma com uma esperança matemática positiva. Ok? Bem, este oscilador ajuda a procurar sinais de divergências, possíveis também falhas de impulso, portanto sinais de falhas e entradas em zonas de momentos, e também pode ser identificado para usar tendência. Como eu referia, e antes de mais, vou aqui só fazer uma pequena introdução. Tenho no meu canal vídeos onde começar, para aqueles que estão a começar, como começar a interpretar um gráfico, as linhas, as velas, candlestick, as barras, os períodos temporais, as médias móveis, tudo isso. Antes de mais, o preço oscila da esquerda para a direita, o preço sempre mais atualizado é à direita. Quando sobe há valorizações, quando desce há desvalorizações. Na linha inferior temos o período temporal, pode ser anos, meses, semanas, dias, horas, minutos ou até segundos. E aqui na linha vertical temos a oscilação do preço, sendo que aqui vamos dedicar este espaço ao indicador que hoje estamos a identificar, portanto a trazer aqui. Quando eu falei que este indicador tem um nível mínimo de 0 e máximo de 100, também falta referir que a parte deste nível do meio identificar ou nos dizer que o mercado poderá ter ou não momento, a verdade é que o nível de 70 poderá dizer que o mercado está em sobrecompra, poderá, e quando está na zona 30 poderá dizer que o mercado está em sobrevenda. Existem várias maneiras de identificar se um ativo está inserido numa possível zona de sobrecompra ou uma possível zona de sobrevenda. E eu já falei tudo deles, está no meu vídeo, está no meu canal, que é o estocástico, também o faz, ok? Digamos que o RSI, embora sirva para todos os períodos temporais, está mais determinado para o médio e longo prazo, para o swing trading, e o estocástico poderá estar mais para aquele curto, aquele day trading, ok? É verdade que o preço, juntamente com o volume, também nos pode de alguma forma ajudar a determinar zonas de sobrecompra e de sobrevenda, mas este indicador, para quem ainda não tem, vamos dizer, esse calmo no mercado, este oscilador vai-nos ajudar nisso. Bem, como é que se forma o RSI? Eu falarei das fórmulas na sessão seguinte, mas esta vou-me limitar a dizer que é um indicador de momento que compara a magnitude, muito importante, a magnitude das recentes valorizações com as recentes desvalorizações, numa tentativa de determinar se o mercado está em zona de sobrecompra, portanto acima de 70, ou de sobrevenda abaixo de 30. Não quer dizer que sempre que vejam agora este oscilador por cima de 70 está a shortar ou a vender tudo o que encontram, ou por baixo de 30 está a comprar tudo aquilo que encontram. É importante perceber que tudo isto tem uma média, uma estatística, e quando falamos de estatísticas falamos de probabilidades. Bem,
O período temporal, como já sabem, está determinado para 14 períodos. E porquê 14 períodos? Porque considerou este engenheiro, vamos lhe chamar este compositor, porque isto na verdade para mim é como se fosse música, determina que necessita deste período temporal mínimo para filtrar possíveis ruídos e falsos sinais que existem muitas vezes no mercado. Bem, é importante então agora identificar quando é que temos zonas de sobrecompra, quando é que temos zonas de sobrevenda. Bem, temos zonas de sobrevenda quando estamos abaixo de 30, sobrecompra quando estamos acima de 70. Mas também é importante aqui referir que é aquilo que eu chamo a linha de momento. A maior parte dos indicadores, quando o abrir, não vão ver com estas linhas. Estas linhas sou eu que as coloco. Eu vou-vos ensinar depois como é que eu faço isso e poderão fazê-lo também. Poderão colocar em vez de 70 ou 80 ou 90, há quem o faça, e em vez de 30, 20 ou 10. Se há muita volatilidade, há quem o faça. Há quem também mude este período de 14 para 7 para curto prazo, que eu aumente para 21 para mais médio e longo prazo. O que eu quero aqui dizer é que a média das subidas e das descidas, quando está ali ela por ela, quer dizer, se sobe na mesma proporção 3 vezes e desce na mesma proporção outras 3, e se anda dentro, é provável, dentro desse range ao longo de um determinado período de tempo, é provável que o indicador vá andar aqui na linha de 50. Mas se o valor do RSI é superior a 50, é porque há mais força relativa em alta do que em baixa. E quando é inferior a 50, há mais força relativa em baixa do que em alta. Vamos perceber o que é sobrecompra e o que é sobrevenda. O que é sobrecompra? É uma situação em que a oferta e a procura de um determinado ativo, de maneira que vamos dizer injustificada, empurra o preço desse mesmo ativo a níveis que não são compatíveis com os seus fundamentais para aquele exato momento. E agora vocês dirão assim, espera aí, empurra o preço para níveis que não são, digamos assim, compatíveis com os seus fundamentais, mas RSI, gráficos, não é análise técnica? É. E não é inimiga, não é oponente da análise fundamental. Complementa-se. A análise técnica é uma forma de ler, através dos gráficos, comportamentos fundamentais e, acima de tudo, emocionais, comportamentos das massas. Já ouviram dizer que os mercados se movem 80% por emoções, 20% já por racionalidade. Não, o mercado ajusta-se, o mercado move-se pela troca constante de títulos e com o tempo tende a ajustar-se. Daí que estes 14 períodos fazem algum sentido. E quando o preço se encontra no curto prazo por cima deste nível 70, o mercado diz que naquele exato momento, para curto prazo, poderá estar por cima dos seus níveis fundamentais. Então, em análise técnica, este termo de sobrecompra descreve uma situação em que o preço de determinado ativo aumentou de tal maneira que o indicador como este que estou a apresentar, o RSI, chegou ao seu limite superior. Isto é geralmente interpretado como um sinal de que o preço desse mesmo ativo se está convertendo em sobrevalorizado. É esta uma palavra dos fundamentalistas, do quem faz a análise fundamental. Pois é, a mesma também existe na análise técnica e pode assim este ativo representar retrocessos. Um ativo que experimente movimentos muito agudos em alta durante um período curto de tempo é normalmente considerado sobrecomprado, porque durante um determinado período de tempo o ativo está em alta. E determinar o grau de sobrecompra de um ativo é muito subjetivo e esta interpretação pode variar de investidor para investidor. Da mesma forma que um ativo pode estar sobrevalorizado, as pessoas podem estar super enfurecidas. Poderia ser o meu caso, porque não paro de prestar atenção a uma mosca que anda aqui hoje a chatear-me à minha volta. Mas vamos ignorar a mosca e vamos seguir em frente. Agora vamos falar de sobrevenda. Sobrevenda já está relacionado com o vermelho. Agora sim a mosca corre perigo. O que é a sobrevenda? É uma condição em que o preço de um determinado ativo se desvalorizou de forma notória e se encontra por baixo do seu valor teórico. Ou seja, o valor teórico daquela ação, se o ativo se encontra por baixo desse valor teórico, alto lá, Warren Buffett poderá querer comprar. Será isso? Não. Para aquele período temporal poderá ser. E eu quero aqui aproveitar para dizer que normalmente esta condição também de sobrevenda é resultado de uma reação exagerada de mercado ou inclusivamente de vendas em pânico.
resultado de fecho de posições em cadeia, de forma recorrente. Imaginem um incêndio e que todos estão a fugir de incêndio. E uma pessoa pergunta, e por que todos fogem? E alguém diz, porque há ali um incêndio, ou porque vem e de repente um tsunami, e começa a correr também. De repente para, olha para trás e aquilo era pânico. Foi também alguém que foi atrás de uma informação que não era verdadeira e poderá ter sido fruto de uma brincadeira ou não. Bem, isto para dizer que, o quê? Que se estivermos num gráfico, num período diário, a identificar uma zona de sobrevenda ou uma zona de subcompra, não quer isso dizer que num gráfico de período semanal esteja também a zona de sobrevenda ou de sobrecompra. Então, a maioria dos investidores que estiverem posicionados no longo prazo, eles em gráfico semanal estão a dar um foco diferente daquele que está no curto prazo em gráfico horário, em gráfico diário e em gráfico de 5 minutos. Daí que o mercado dá diferentes informações para diferentes períodos temporais gráficos. E é muito importante perceber isto. Mas no fundo, porque falávamos de sobrevenda, é análise técnica quando o nível de preço atinge estas zonas de sobrevenda. Este descreve uma situação em que um preço de um determinado ativo desvalorizou de tal maneira que um indicador como o RSI chegou ao seu limite inferior. Isto normalmente é considerado como um sinal de que o preço do ativo se converteu, lá está, mais uma vez, em infravalorado. Outra expressão da análise fundamental. E representa uma oportunidade para alguns, para outros, um sinal de que algo se passa com aquela empresa e se ela está mal, continuará a estar e continuará a cair. Bem, de tal maneira que o indicador, o RSI, chegou muito perto do seu limite inferior. Normalmente é considerado um sinal, vamos dizer assim, de que o ativo se converteu de tal maneira depreciado, é uma expressão mais espanhola, vamos dizer assim, ao ponto de que ninguém vai atrás do mesmo. Bem, como é que nós podemos fugir destes sinais se os mesmos nos enganam? Os ativos que experimentam fortes valorizações num período de determinado tempo são muitas vezes considerados sobrevendidos, mas estarão realmente a representar uma oportunidade de compra? Eu aqui aproveito para referir e para dar um exemplo daquele típico cesto numa loja de compras. Imaginem aquelas caixas que existiam de CDs ou de jogos de gaming ou numa loja de roupa, de meias e roupa interior. Se virem todas as pessoas a vasculhar e o preço e o cesto estiver quase vazio, então sim, aqueles preços estavam infravalorizados. Mas se diz ali um cartaz, €1, mas continua o cesto cheio, alguma coisa se passa. É porque não é assim tão atrativo. Bem, então determinar um grau de sobrevenda de um ativo é importante referir que é muito subjetivo e esta opinião pode variar de investidor para investidor. Para finalizar, dizer que a fórmula deste mesmo ativo irei trazê-la no próximo vídeo, ok? Cá vos espero que se gostaram deste vídeo coloquem like, subscrevam, recomendem e partilhem. Aproveitem, façam uma viagem pelo meu canal, vejam outros vídeos e na próxima sessão estaremos aqui para falar da fórmula, como se calcula, como se quantifica, como se parametriza e posteriormente já sim teremos condições para experimentar alguns modelos de negociação, que será com base nas zonas de sobrecompra e sobrevenda, será com as bases da zona de momento, será aproveitando ou não também algumas divergências e detectando sinais falsos e possíveis sinais verdadeiros. Cá vos espero na próxima semana.